A pergunta que foi feita na música: estamos prontos para a vinda de Jesus? Eu ouviria muito mais desse tipo de música. Obrigado por compartilhar essa música conosco. Bem-vindos à Igreja da Família. Eu devo informá-los desde já que, nesta conferência de profecias, provavelmente eu sou o único apresentador que não traz nenhum pensamento original para os últimos 6 versículos de Daniel 11. Eu sou simplesmente um porta-voz para Uriah Smith, Butler, Loughborough, Andrews, Wagoner, Jones. Esses homens ocuparam a posição que eu vou promover esta manhã. É uma visão minoritária esta manhã. Minha esposa Sharon está aqui esta manhã e ela vai passar os slides para mim e provavelmente há uma pessoa aqui que eu vejo que defende esse ponto de vista em que Uriah Smith apresenta no seu livro Daniel e Apocalipse. Na tela está a versão ampliada do título do sermão desta manhã, identificando interpretações válidas de Daniel 11:40 a partir das profecias de tempo de Daniel 12. O verso 40 de Daniel 11 é um dos versículos mais significativos desse capítulo. A maneira como você interpreta esse versículo determinará o que os 5 versículos finais de Daniel 11 estão nos dizendo. E esses últimos 5 versículos são de fato importantes porque conduzem a Daniel 12:1, o fim do tempo da graça. Então o verso diz: "E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios. E ele adentrará as nações, e os inundará e atravessará." Daniel 11, verso 40. Eu posso listar meia dúzia de interpretações diferentes desse versículo encontradas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, todos nós sabemos que há, na verdade, apenas uma interpretação verdadeira de qualquer texto profético das Escrituras. Portanto, estamos fazendo um esforço decidido aqui na conferência sobre a profecia de Daniel 11 para encontrar a interpretação correta. Ellen White escreveu, cito: "Agora, quando tudo é dissensão e contenda, deve haver esforços decididos para lidar, para publicar com caneta e voz essas coisas que revelarão somente harmonia." Isso está na Carta 37 de 1887. Nós devemos manter diante do mundo uma frente unida. Satanás triunfará ao ver diferenças entre os adventistas do sétimo dia. Conselhos aos escritores e editores, página 76. Portanto, precisamos reduzir nossas múltiplas visões e nos unir em uma mensagem profética harmoniosa. Se não conseguirmos fazer isso, então a Igreja de Deus perde e Satanás triunfa. Como podemos ver, nossa terceira conferência anual sobre Daniel 11 é muito mais do que um simples exercício acadêmico. Para restringir essas opções, eu vou usar uma chave profética, que se encontra na seguinte declaração, citação: "Uma compreensão da esperança da segunda vinda de Cristo é a chave que abre toda a história que se segue e explica todas as lições futuras." Carta 208 de 1906. Profecia é, simplesmente, a história contada com antecedência.
De modo que essa chave da segunda vinda abre toda a história futura. E se ela abre toda a história futura, então tem de abrir uma explicação de Daniel 11:40. E são essas três profecias de tempo, de Daniel 12, de 1260, 1290 e 1335, que nos levam a essa chave, essa esperança da segunda vinda de Cristo, que abrirá Daniel 11:40. Agora, essas três profecias de tempo fornecem uma data para o cumprimento da festa das trombetas, que está diretamente relacionada à esperança da segunda vinda de Cristo. Para descobrir datas proféticas importantes, Deus exige que o estudante da Bíblia às vezes combine duas ou mais profecias temporais separadas. Por exemplo, para chegar à data de 11 de agosto de 1840, Josiah Litch precisou combinar a profecia de tempo de 5 meses de Apocalipse 9:10 com a profecia de tempo de 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano de Apocalipse 9:15. E para chegar à data de 22 de outubro de 1844, foi necessário que Guilherme Miller unisse a profecia de 70 semanas de Daniel 9:24 com a profecia de 2.300 dias de Daniel 8:14. Precisou ser combinada. E para o que eu considero ser a data profética mais importante em toda a Escritura, precisamos unir não duas profecias de tempo, mas três profecias de tempo, 1260, 1290 e 1335. Como isso funciona? Bem, os sábios mencionados em Daniel 12:10 entenderam que o ano 1290 tinha de ser subtraído da data final do ano 1260, que é 1798, e isso lhes deu o ano 508, ao qual eles acrescentaram a profecia de 1335, que lhes deu a data de 1843. Agora, não me digam que vocês não entendem isso. Porque Daniel 12:10 diz, e nenhum dos ímpios entenderá, e nós não queremos fazer parte dos ímpios, portanto, diga-me que você entende isso. Mas foi isso que os sábios entenderam naquela época em que eles juntaram tudo isso. Eu não faço ideia, mas Deus deve ter dado a eles sabedoria para entender tudo isso. Portanto, o fato de Deus ter exigido a soma de 3 profecias temporais para chegar à data de 1843 me diz que essa data é muito significativa. Deixe-me explicar por que essa data é tão digna de nota. A maioria das pessoas, quando pensa em 1843, acha, isso foi um erro, foi um engano, perdemos a data por um ano. Não é bem assim. Em seu livro, O Grande Conflito, Ellen White escreve sobre as festas da primavera e como elas se relacionavam com a primeira vinda de Jesus. Festa da primavera, Páscoa, Pentecoste, todas relacionadas com a primeira vinda de Jesus. E elas se cumpriram nos mesmos dias indicados nos serviços simbólicos. Em seguida, ela diz que, com relação à festa de outono, da mesma forma, os tipos que se relacionam com o segundo advento devem se cumprir na época indicada nos serviços simbólicos. Grande Conflito 399. Vamos examinar a primeira das festas de outono, a festa das trombetas. Do que a festa das trombetas era um tipo? Lembre-se de que ela tem que se relacionar com o segundo advento. Falando da festa das trombetas, Ellen White escreveu, citação, mas esse era um dia de festa, um dia de regozijo, uma santa convocação, um dia em que o Senhor havia ordenado que o povo guardasse com alegria e regozijo.
E em vista disso, eles estavam ordenados a conterem sua tristeza e se regozijarem por causa da grande misericórdia de Deus para com eles. Patriarcas e Profetas, página 662, e esse evento é encontrado em Neemias 8, 9 a 12. Muitas vezes as pessoas pensam na festa das trombetas como uma ocasião solene de preparação para o dia da expiação, 10 dias de aflição da alma. Mas não é isso que diz o texto. É um dia de alegria e regozijo. Acredito que a razão pela qual a festa das trombetas era celebrada com alegria e regozijo era porque tipificava o alegre anúncio mundial da segunda vinda de Jesus que ocorreu em 1843. Falando sobre esse ano, Ellen White fez este comentário. Este foi o ano mais feliz da minha vida. Testemunhos, volume 1, página 54. O pastor Stephen Haskell escreveu, citação, como não há nenhum ponto de início dado aqui falando da profecia de 1335, entendemos que o período começa na mesma data, no versículo 11, 508 DC mais 1335 é igual a 1843 DC. Então, as alegres notícias do retorno de Cristo foram proclamadas, como está no Manual Bíblico de Haskell de 1919, página 128. E o Uriah Smith escreveu, cito, a única coisa prometida no final dos 1335 dias é uma bênção para aqueles que esperam chegarem a esse tempo, ou seja, aqueles que estiverem vivos na época. Que bênção é essa? Olhando para 1843, quando esses anos expiraram, o que contemplamos? Um notável cumprimento da profecia e a grande proclamação da segunda vinda de Cristo. Um espírito de reavivamento foi despertado, o que não teve paralelo. Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, 1912, página 343. Agora, olhando para o gráfico da profecia de 1843, observem que a data 1843 é registrada 5 vezes. O que Ellen White escreveu a respeito deste gráfico? O Senhor me mostrou que o gráfico de 1843 foi elaborado por sua mão e que nenhuma parte dela deveria ser alterada, que as figuras eram como ele queria, que sua mão estava sobre ela e ocultou um erro em algumas das figuras, de modo que ninguém poderia vê-lo até que sua mão fosse removida. Review and Herald, 1º de novembro de 1850. Que erro estava oculto? O erro tinha a ver com o cálculo da data da profecia dos 2.300 dias. A data 1844 foi inicialmente ocultada de sua visão. Por que a mão de Deus direcionou os números desse gráfico para que todos chegassem a 1843? Porque o clímax do anúncio da segunda vinda de Jesus deveria ocorrer no final da profecia de 1335 dias. Em 1843, não houve erro no cálculo profético de 1335. Esse clímax para o anúncio da segunda vinda de Cristo ocorreu no outono daquele ano, a mesma época do ano em que a festa das trombetas deveria ter sido cumprida. Eu acredito que esse anúncio mundial da segunda vinda de Jesus foi o cumprimento antitípico da festa das trombetas. Essa festa tem uma profecia de tempo que nos diz quando ela seria cumprida. E essa profecia de tempo é encontrada em Daniel 12:12, a profecia de 1335 dias. E esse cumprimento ocorreu em 1843, no primeiro dia do 7º mês cerimonial do calendário judaico, que também era um festival de lua nova mensal. Agora, a festa das trombetas foi planejada por Deus para ser cumprida em um festival de lua nova por uma razão muito importante. A celebração da lua nova prefigura o evento real da segunda vinda de Jesus. A festa da lua nova no sábado do 7º dia será celebrada por toda a eternidade em comemoração tanto da criação deste mundo e a segunda vinda de Jesus. Fim do livro do grande conflito travado aqui no planeta Terra.
É por isso que em Isaías 63:23 diz que acontecerá. E muitas vezes pensamos, o que é essa história de lua nova? De uma lua nova a outra e de um sábado a outro sábado. Toda a carne virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Isso é importante. Estaremos guardando as luas novas por toda a eternidade. É incrível. Eu tenho um artigo sobre isso. Vocês encontrarão no mural ao saírem. Um pequeno artigo chamado As Luas Novas na Nova Terra. Convido-os a pegar esse pequeno artigo e lê-lo, porque talvez vejam algo, talvez tenham uma nova visão sobre por que vamos guardar as luas novas na Nova Terra. E o sábado, por toda a eternidade, é uma informação realmente especial que eu acho que vocês vão gostar. E se esse entendimento sobre a lua nova e a festa das trombetas é um pensamento novo para você, estude isso por si mesmo. Sejam como os bereanos, que ouviam a palavra com toda a prontidão de espírito. Daí eles iam para casa para ver se essas coisas eram verdadeiras. É isso que você deve fazer. Ouça, abra sua mente, ouça o que é dito, e então verifique e veja se é verdade. E para aqueles que estão assistindo, podem encontrar esse documento na página inicial do meu site, thirdwall.com. E você pode baixá-lo em PDF para aqueles que quiserem dar uma olhada. Agora, aqueles abençoados em 1843 que fizeram aquele anúncio da segunda vinda de Jesus deveriam estar entre aqueles que viveriam para ver Jesus voltar. Desde o início da criação, o plano era que o grande conflito chegasse ao fim na segunda metade do século XIX. A profecia dos 2.300 dias, junto com a profecia dos 1.335 dias, já declarava isso há milênios. Jesus deveria ter vindo pouco depois de 1843. Um anjo confirmou isso a Ellen White em 1856. E essa é uma de minhas declarações favoritas de Ellen White. Vocês podem achar estranho, mas eu amo essa declaração. Ouçam. Foi-me mostrado o grupo presente à Assembleia, disse o anjo. Deus enviou um anjo para dizer a Ellen White essa declaração. Disse o anjo, alguns se tornarão alimento para os vermes, outros sujeitos às 7 últimas pragas. Alguns viverão e estarão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 131. Havia 67 pessoas presentes na Assembleia de 1856. Muitos desses participantes viram a queda das estrelas em 1833, o último dos 3 sinais que Jesus deu em Mateus 24. Ele disse que aquela geração não passaria até que todas as coisas se cumprissem. Esse todas as coisas incluíam a segunda vinda de Jesus. Esse era o plano do céu para aquela época. Tragicamente, por nossa insubordinação, apertamos o botão de pausa no cumprimento das profecias que teriam levado à segunda vinda de Jesus. Em 1901, Ellen White fez a seguinte declaração. Cito, talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel, mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Carta 184 de 1901. Em 1883, Ellen White escreveu, Cristo teria vindo antes disso, para receber seu povo para a recompensa. Manuscrito 4.883. Portanto, antes de 1883, o plano do céu era vir para nos levar para casa no céu. Será que não estávamos sendo insubordinados? E será que Jesus havia retornado no ano de 1800 como havia planejado? Todas as profecias não cumpridas de Daniel e Apocalipse teriam se cumprido antes de seu retorno? Será que todas elas teriam sido cumpridas em 1800? Bem, a resposta a essa pergunta é um absoluto sim.
E a resposta tem implicações significativas. Podemos ver no registro histórico que uma lei dominical estava sendo discutida em nível nacional. Portanto, Apocalipse 13 poderia ter sido e teria sido completamente cumprido no século XIX. Todos os elementos necessários estavam presentes para o rápido cumprimento de todas as profecias encontradas no livro de Apocalipse relacionadas à segunda vinda de Jesus. Com essa verdade, acabamos de fornecer a nós mesmos uma chave importante para nos ajudar a identificar interpretações válidas para todas as profecias de tempo, incluindo Daniel 11, verso 40. Com essa chave, sabemos que a interpretação do local de Apocalipse 9, como sendo helicópteros militares, não pode ser uma interpretação válida, porque helicópteros militares não estavam presentes no século XIX, quando Jesus deveria ter voltado. No início da década de 1980, eu havia aceitado a opinião do Dr. Robert Hauser de que os 7 reis de Apocalipse 17 eram os 7 papas que serviram depois de 1929. Depois que descobri essa chave da profecia dos 1335 dias, eu percebi que a minha interpretação de Apocalipse 17:10 não poderia ser válida. Minha interpretação da profecia exigia que nossos antepassados atrasassem a segunda vinda de Jesus. Se Jesus tivesse retornado em 1800, então minha visão de Apocalipse 17:10 não poderia ser cumprida. Agora, se eu quisesse continuar com a minha interpretação de Apocalipse 17, de que os 7 reis são 7 papas, eu teria que mostrar por que não há nenhuma chave nessa verdade de que Jesus deveria ter vindo no século XIX. Como eu faria isso? Bem, muito fácil. Eu simplesmente apelaria para a presciência de Jesus. Ele sabia que não viria no século XIX, e para nos mostrar que ele sabia disso, ele deu a Daniel e a João profecias que não poderiam ter sido cumpridas na época em que ele disse que viria, os anos 1800. Agora, isso pode funcionar para você, mas essa ideia não se encaixa na minha visão do caráter de integridade de Deus. Para Jesus ter declarado tão claramente que viria durante o tempo de vida daqueles que viviam em 1856, sabendo que ele havia dado profecias que não poderiam ser cumpridas até muitas décadas depois que eles tivessem morrido, não me parece certo. Deixe-me resumir o que eu disse até agora e, em seguida, usar essa chave da segunda vinda de Cristo no século XIX para identificar uma interpretação válida de Daniel 11:40. Em resumo, as profecias de tempo tinham que ter sido todas cumpridas antes do tempo em que Jesus deveria ter retornado, que era o tempo de vida daqueles que estavam presentes na Assembleia de 1856. Ele deveria ter vindo durante o tempo de vida daqueles abençoados que esperaram e vindo aos 1335 dias de 1843. Jesus deveria ter vindo durante a vida daqueles que cumpriram a festa das trombetas, anunciando a segunda vinda de Jesus. Agora, vamos usar essa chave da segunda vinda, este fato de que Jesus deveria ter vindo na segunda metade do século XIX, para identificar uma interpretação válida de Daniel 11:40. O Rei do Norte, em Daniel 11:40, é entendido pela maioria dos adventistas do sétimo dia como representando o papado com o poderio militar dos Estados Unidos. Para afirmar que o Rei do Norte em Daniel 11:40 é o cristianismo protestante liderado pelo Papa e apoiado pelos militares americanos, devemos ser capazes de mostrar que na segunda metade do século XIX, o cenário sociopolítico da América teria permitido tal aliança com Roma papal. Este artigo da revista Political, escrito por um professor de História Americana da Universidade de Cambridge e da Universidade de Princeton,
revela o clima político-social do século XIX. Você pode ver cardeais saindo do oceano para a costa americana e eles se parecem com jacarés, sabe? Depois que os americanos... diz aqui, quando os Estados Unidos odiavam os católicos, no final do século XIX, os estadistas temiam que os imigrantes católicos fossem menos civilizados. Essa caricatura retrata a visão dos Estados Unidos sobre a Igreja Católica Romana no século XIX e no início do século XX. A legenda diz: o povo papal. O romanismo é um monstro com braços de poder e forças satânicos, chegando até os confins da terra, o braço da superstição, esmagando a criança americana, o da subversão, esmagando a bandeira americana. A América protestante do século XIX ainda estava protestando contra a Igreja Católica Romana. O ambiente anticatólico não teria permitido o cumprimento, no século XIX, das atuais interpretações de Daniel 11:40, com foco papal. Pouco antes da virada do século XIX, o Papa perdeu sua supremacia papal ao infligir a ferida mortal. Citando um artigo sobre a origem e o declínio dos estados papais, Melissa Snell escreveu, citando: começando em 1870, quando a anexação do território papal colocou um fim oficial aos estados papais, os papas estavam em um limbo temporal. Isso chegou ao fim com o Tratado de Latrão de 1929, que estabeleceu a cidade do Vaticano como um estado independente. Ellen White escreveu em 1911, o tom pacífico usado por Roma nos Estados Unidos não implica mudança de coração. É tolerante onde é impotente. Grande Conflito 565. E ela disse, nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. Grande Conflito 266. Em 1850, Ellen White escreveu, então vi a mãe das meretrizes, que a mãe não era as filhas, mas separada e distinta delas. Ela já teve seu dia e já passou. O que foi o seu dia? Os 1260 anos da supremacia papal passou e suas filhas, as seitas protestantes, foram as próximas a entrar em cena. Ela está simplesmente falando de Apocalipse 13 aqui. Estudem Apocalipse 13. Eles seriam os próximos a entrar em cena e representar a mesma ideia que a mãe tinha quando perseguiu os santos. A imagem da besta, a imagem da besta. É disso que ela está falando. Eu vi que à medida que a mãe declinava em poder, as filhas cresciam e logo exercerão o poder, uma vez manifestado pela mãe, manuscrito 15, 1850. Esse é o quadro de Apocalipse 13. Vemos que o papado, assim como ela disse, teve o seu dia. Agora, ela diz que o papado terá influência no velho mundo e no novo mundo serão os protestantes apóstatas. Eles serão os responsáveis por isso. Não há nada no Grande Conflito ou em Apocalipse 13 que fale de Roma, do Papa, manipulando o governo americano e seu exército para cumprir seu propósito. Nada na Bíblia ou no espírito de profecia que indique isso. Foi dito que, quando tivermos uma lei dominical nacional aqui nesse país, os outros países do mundo seguirão seu exemplo. Não serão forçados, mas seguirão o exemplo dela. Haverá um ser sobrenatural que chegará ao planeta Terra, Satanás personificando Cristo, que, segundo nos foi dito, irá de cidade em cidade para incentivar uma lei dominical universal, e todos se curvarão diante desse ser majestoso que invoca fogo do céu, ressuscita os mortos e fala todas essas palavras e pensarão que ele é o próprio Cristo.
E todos seguirão. Não serão os Estados Unidos forçando as pessoas a terem leis dominicais. Não, não é assim que vemos nas Escrituras ou no espírito de profecia. O foco da profecia em Apocalipse 13 muda da besta papal para a besta com chifres semelhantes ao de um cordeiro, as filhas protestantes apóstatas. Portanto, uma interpretação com foco papal dos versículos finais de Daniel 11 não estaria em harmonia com Apocalipse 13. Ver o papado como tendo qualquer alinhamento com o poderio militar dos Estados Unidos entre o ano de 1798 e 1929 não se encaixa nos fatos da história ou nos escritos inspirados. Os efeitos da ferida mortal no papado mantiveram o papado politicamente irrelevante e indefeso durante todo o século XIX, o mesmo século em que Cristo deveria ter vindo. Ensinar que o Rei do Norte em Daniel 11:40 é um poder de coalizão que consiste no papado apoiado pelo poder militar dos Estados Unidos seria, pode-se dizer, uma opção válida para o final dos anos 20 do século 20, mesmo que fosse um cumprimento da profecia, mas não vejo isso no grande conflito ou em Apocalipse 13. Mas se fosse, seria válida no final do século XX, mas a história nos diz que essa não é uma opção válida para o final do século XIX, exatamente a época em que Jesus deveria ter retornado. Se mantivermos uma interpretação consistente e literal para todo o texto de Daniel 11, conforme Smith apresenta em seu livro Daniel e Apocalipse, descobriremos que os versículos 40 ao 43 foram cumpridos em 1801, como resultado da campanha egípcia napoleônica. Se olharmos para o texto e para a história, há um ajuste perfeito se o lermos literalmente. O versículo 44 foi cumprido em 1856 como resultado da Guerra da Crimeia. E isso é o que todos os nossos pioneiros ensinaram durante 80 anos. E o verso 45 estava prestes a se cumprir em 1878, como resultado da guerra entre a Rússia e a Turquia. E parece que o versículo 45 está mais uma vez à beira do cumprimento aqui em 2020. World Israel News, outubro de 2020, citação. Homem forte da Turquia faz reivindicação otomana antes da Primeira Guerra Mundial à capital de Israel, dizendo que é nossa cidade. Vejam, todos os pioneiros acreditavam que todos os 44 versículos de Daniel 11 haviam sido cumpridos. Faltava apenas o versículo 45. O Rei do Norte está atualmente se movimentando para plantar os tabernáculos de seu palácio em Jerusalém. E se você quiser ver mais notícias, eu reúno todas as notícias relacionadas ao que o verso 45, o que os nossos pioneiros acreditam que o verso 45 estava ensinando. Você pode acessar o meu site jerusalemcalifado.com e ler muitas outras notícias. Está claro nos registros históricos que Deus interveio para impedir que a visão civil de Daniel 11:45 se cumprisse em 1878. Uma história incrível sobre o que aconteceu naquela época. E a nossa igreja, naquele momento, acreditava que o versículo 45 estava a poucas semanas de se cumprir, pois eles viam a guerra turca acontecendo e que a Rússia ia tomar Constantinopla e o califa teria que se mudar para Jerusalém. E eles acreditavam que isso teria se cumprido, mas milagrosamente isso foi impedido. Nós impedimos. Por insubordinação, Deus disse não, o verso 45 não está pronto para ser cumprido. As leis dominicais não estão prontas para serem cumpridas. Meu povo não está pronto. Os registros nos mostram que Deus interveio para impedir que uma lei dominical nacional se tornasse a lei do país em 1888. Se até mesmo a profecia de uma lei dominical nacional estava visivelmente à beira do cumprimento no século XIX, então podemos ter certeza de que todas as outras profecias bíblicas não cumpridas antes do fim do tempo da graça também estariam visivelmente à beira do cumprimento. Observe uma declaração de Ellen White. As visões que ele teve às margens do rio Ulai de Daniel 8 e o rio Hidekel, que foi sua profecia de Daniel 11,
Os grandes rios de Sinar estão agora em processo de cumprimento. E todos os eventos preditos logo acontecerão. Carta 57, 1896. Se não pudermos mostrar evidências a partir dos registros históricos da segunda metade do século XIX de que a providência de Deus impediu o cumprimento de nossa interpretação de uma profecia bíblica não cumprida, então adotamos qualquer interpretação errônea dessa providência bíblica. Uma verdadeira interpretação bíblica dessa profecia teria estado visivelmente à beira do cumprimento no século XIX. A interpretação civil de Uriah Smith permite que os 2 últimos versículos de Daniel 11 tenham sido cumpridos durante a vida daqueles que estavam na reunião de 1856. Uma interpretação literal se encaixa nessa chave da segunda vinda, tornando assim a visão de Smith uma opção válida para considerarmos. Agora, deixe-me encerrar defendendo o livro de Uriah Smith, compartilhando 4 declarações de Ellen White. Primeira declaração. Deve especialmente o livro Daniel e Apocalipse ser apresentado às pessoas como o livro ideal para este tempo. Esse livro contém a mensagem que todo mundo precisa ler e entender, manuscrito 174 de 1899. Agora, será que esse ainda é o livro ideal para apresentar às pessoas aqui em 2020? Talvez sim, lá em 1899. Mas hoje, será que ainda deveríamos estar usando um livro tão desatualizado? Muitos acreditam que ele já teve a sua época e que agora precisamos de novos livros com novas visões. Bem, eu acho que o céu previu essa pergunta. E assim, Deus deu a Ellen White outra declaração. Para responder a essa pergunta, vem a minha segunda declaração. O interesse em Daniel e em Apocalipse deve continuar enquanto durar o tempo da graça. Deus usou o autor deste livro como um canal através do qual comunica luz para direcionar mentes à verdade. Manuscrito 174, 1899. Até que a porta da graça se feche, o livro de Uriah Smith apresenta as visões proféticas que todos precisam ler e entender. Portanto, é o livro ideal para 2020, que direcionará as mentes para o verdadeiro entendimento profético, porque, cito, Deus usa o autor desse livro como um canal. Essa é uma palavra muito importante. Usa o livro como um canal por meio do qual se comunica a luz para direcionar as mentes à verdade. Eu sei que quando eu me coloco diante de qualquer congregação, qualquer local público, e apresento as visões proféticas encontradas no livro de Uriah Smith, eu tenho as bênçãos do céu. Se eu apresentar as minhas próprias interpretações, eu não posso ter certeza disso. Eu posso estar ensinando algo errôneo. Mas como eu sei que este é o livro que eu devo compartilhar com o mundo até o fechamento da porta da graça, eu sei que eu posso, com confiança, apresentar as visões proféticas encontradas nesse livro e falar com autoridade e poder, porque eu sei que Deus canalizou essa mensagem para a sua igreja. Deus disse, profetiza novamente, e Ele não canalizaria uma hermenêutica errônea sobre uma das profecias mais importantes do livro, a última profecia, logo antes de Miguel se levantar. Isso é muito importante. Ok, número 3. Tudo o que puder ser feito, deve ser feito para divulgar pensamentos sobre Daniel e Apocalipse. Não conheço nenhum outro livro que possa tomar o lugar deste. Ele é a mão amiga de Deus. Manuscrito 176 de 1901. O livro de Ellen White não poderia tomar seu lugar. O Grande Conflito não pode tomar o lugar desse livro. O livro de Uriah Smith tem informações que o livro de Ellen White não tem. Ambos caminham juntos. Devem ser postos juntos. Os pontos de vista proféticos encontrados nesse livro são exatamente os pontos de vista que o próprio Deus quer que o mundo ouça.
Nenhum outro livro, especialmente os livros com visões proféticas conflitantes, deve tomar o lugar deste até o momento mais próximo do fim do tempo da graça. Agora, todos os detalhes estão absolutamente corretos nesse livro? Não necessariamente. Mas eu acredito que a hermenêutica usada para interpretar os textos proféticos de Daniel 11 foi guiada pela mão de Deus, de modo que podemos dar com confiança ao mundo a interpretação de Uriah Smith dessa profecia. A questão oriental foi essa mensagem profética. Essa foi a mensagem profética que os nossos evangelistas levaram. Eles não começaram com Daniel 2, eles começaram com Daniel 11. E eles iam a um território e diziam que dariam uma mensagem profética sobre a questão oriental. Milhares de pessoas sairiam, ouviriam a mensagem e depois dariam continuidade a essa mensagem com as 3 mensagens angélicas. Portanto, essa foi a mensagem que atraiu a atenção do mundo. Eles a usaram por 80 anos e estabeleceram a denominação adventista do 7º dia em todo o mundo com essa mensagem sobre Daniel 11:40 a 45. Deus sabia que usaríamos essa mensagem para edificar a igreja e não teria canalizado uma perspectiva e visão errôneas. Nossa Igreja Mundial concordou com o ponto de vista de Smith há 71 anos atrás. No segundo trimestre de 1949, os adultos tiveram uma lição da escola sabatina com a seguinte pergunta: no gráfico profético, que guerra triangular estava programada para o tempo do fim? Daniel 11:40. Então é dito em uma nota: há muitas décadas, quando eles escreveram isso, já se passaram 8 décadas, 80 anos. Por 80 anos tem sido a crença geralmente aceita pelos adventistas do 7º dia de que esse texto descreve o ataque espetacular dos franceses sobre o Egito e a Turquia. Esses reinos ocupam, respectivamente, os territórios tradicionais do Rei do Sul e o Rei do Norte, conforme demonstrado pelo cumprimento de Daniel 11, de 5 a 13. Essa foi a lição 12, de 18 de junho de 1949. E então, uma grande mudança aconteceu em nossa igreja, e essa é a fascinante história do que aconteceu. Número 4, minha última declaração. Os livros de Daniel, Apocalipse e o Grande Conflito são os livros que, acima de todos os outros, devem estar em circulação agora. Entregue-os ao povo. Manuscript Releases, volume 21, página 452. Agora, ela diz isso em 4 ou 5 outros lugares, onde ela coloca o livro de Smith junto com o Grande Conflito. Muito importante que esses 2 livros andem juntos. Então, o que você acha dessa declaração? Quando ela diz essas 2 declarações, acima de todas as outras, devem ser dadas ao povo, eu interpreto essa declaração literalmente. Isso não foi escrito em hebraico, não preciso entender em línguas estrangeiras para entender isso. É um inglês simples. É isso que está escrito. Portanto, eu estou publicando uma versão resumida e barata, uma versão condensada do livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse, para que possa ser dada às pessoas. Lars Justine está trabalhando nas capas para mim. Eu quero que essas capas combinam. Então ele acabou de terminar há alguns dias o Grande Conflito. De Daniel e Apocalipse terá uma capa correspondente para que as pessoas saibam que esses 2 livros vão juntos, acima de todos os outros, devem ser dados ao mundo. Portanto, esses 2 livros serão vendidos juntos. No entanto, muitos membros da igreja atualmente não querem dar o livro de Uriah Smith às pessoas porque acreditam que Ellen White não apoiava a visão dele sobre Daniel 11. Eu sustento que Ellen White de fato apoiou a visão de Uriah Smith sobre esse capítulo, e eu defendo esse entendimento em um livreto que sairá do Prelo em apenas 2 semanas, que eu intitulei de A Questão Oriental Respondida. E também será lançado em 2 semanas um livro de bolso que acabei de intitular Daniel, que usa o material do livro de Uriah Smith, que eu peguei condensado, e não apenas condensado, mas a linguagem é atualizada para o século XXI, para o livro de Uriah Smith. Portanto, aqui nesse livrinho de bolso,
Você poderá ler o capítulo 2, mas também incluir nesse livrinho de bolso o capítulo 11, versículos 5, 40 a 45, porque essa é a profecia da verdade presente. Eu incluí junto uma advertência sobre Satanás personificando Jesus Cristo. E então, dê um jeito de baixar esses livros, Daniel e Apocalipse, O Grande Conflito e Caminho a Cristo. E você pode lê-los acessando o site thirdwall.com. Eles estão em formato Kindle e em PDF, para que você possa dar uma olhada neles antes de serem impressos. Esse livreto sobre Daniel foi criado para ser usado em conjunto com nossas duas imagens de Daniel que você vê na tela. Todas as publicações que estamos imprimindo não estão à venda. Quando Deus providenciar os meios, elas serão fornecidas gratuitamente a todos que distribuírem o livro de Uriah Smith junto com O Grande Conflito. Foi-nos dito que essas imagens proféticas que estamos produzindo seriam usadas na obra final para promover nossas verdades proféticas. Ellen White escreveu: "Estamos nesse trabalho de encerramento há mais de 140 anos. Mais do que dobramos os 70 anos de cativeiro babilônico de Daniel." Leiamos sua oração de arrependimento registrada em Daniel 9. Essa oração deve se tornar a nossa oração. Se nós, como igreja, fizermos essa oração, também seremos libertos do cativeiro. Já passou a hora de Jesus vir. Vocês não concordam, igreja? Amém.